Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Que Deus vos abençoe, todos vocês que estão nos acompanhando. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen, amen. Que notre Dieu soit loué. Que nosso Deus seja louvado. Merci, sœur Priscille, pour le moment de prière. Obrigado, nossa irmã Priscila, pelo momento de oração. Je remercie l'Éternel Dieu de nous avoir accordé cette opportunité d'être là. Agradeço o eterno Deus que nos deu essa possibilidade para estarmos juntos. Et je remercie également la coordination du groupe Les Disciples de Jésus Agradeço também a coordenação do grupo Os Discípulos de Jesus, qui nous ont donné la place pour parler de la part de notre Dieu ce soir. que nos deram a possibilidade de podermos estar em linha. Et merci aussi, bien-aimé, à toi qui est en ligne de conférence et sur Facebook. Obrigado também você que está na linha de conferência e na nossa linha do Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Deus vos abençoe abundantemente. Nous allons prier pour commencer notre séance. Vamos orar para começar a nossa sessão. Prions. Oremos. Éternel mon Dieu, je te remercie Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as accordé ce soir. Merci Père de gloire pour cette opportunité que tu nous as donnée Seigneur à chacun de nous d'être là dans ta présence. Père de gloire, nous voulons écouter ta parole Seigneur. Seigneur, ta parole ne sort pas en vain. Lorsque ta parole Seigneur sort, c'est pour restaurer Seigneur la vie de tes enfants. C'est pour transformer Père de gloire nos vies. C'est pour cela, Seigneur, nous recommandons encore une fois, Seigneur, ce moment que nous voulons écouter ta parole entre tes saintes mains. Père de gloire, manifeste-toi puissamment. Prends contrôle, Seigneur, de tout ce que nous allons faire, que nous allons dire, que ce soit pour la gloire et l'honneur, Seigneur, de ton saint nom. Seigneur, mais voici comme un vase vide. Remplis-moi, Seigneur, de ta sagesse pour que je puisse parler, Père de gloire, pour ton peuple qui a besoin de t'écouter ce soir. Manifeste-toi dès le début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amém, amém, amém. Bien-aimés, comme nous savons que nous continuons toujours avec notre thème « Une femme déterminée ». Estamos continuando com o nosso tema, uma mulher determinada. Et beaucoup de servantes de Dieu nous ont parlé par rapport à ce thème. E muitas servas de Deus falaram conosco a respeito do tema. Et nous sommes vraiment bénis. E nós estamos ricamente abençoados. Et aujourd'hui, nous allons aussi parler par rapport à ce que Dieu a mis dans nos cœurs. E hoje vamos falar também daquilo que Deus meteu no nosso coração. Et toujours avec le thème « Une femme déterminée ». E sempre com o tema uma mulher determinada. Et notre sous-thème de ce soir, E o nosso subtema desta noite, c'est les femmes des Hébreux as mulheres hebreias sont différentes des égyptiennes. são diferentes da mulher egipciana. Autrement dit, les femmes des Hébreux Ou dizer mulher hebreia ne sont pas comme des femmes d'Égypte. não são como as mulheres do Egito. Nous allons bien aimer voir quelques caractéristiques d'une femme déterminée. Então nós vamos ver a característica de algumas mulheres determinadas. Et par rapport à Exode chapitre 1 et aussi au chapitre 2. Isso quanto ao resguardo do Êxodo capítulo 1 e o capítulo 2. Il y a beaucoup de caractéristiques, mais aujourd'hui, nous allons parler de quelques-unes. Tem muitas características, mas hoje vamos falar só de algumas. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode chapitre 1. Abrimos a nossa Bíblia no livro de Êxodo capítulo 1. Et nous allons, bien aimer, commencer E vamos começar. à partir du verset 15. Vamos começar no versículo 15. Exode chapitre 1, verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Amém. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Sifra et l'autre Point. Et leur dit,
quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants et que vous regarderez sur les sièges d'accouchement, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu et ne furent pas ce que leur avait dit les rois d'Égypte. Et laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent au Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Amen. Hein? Amém. Du verset 15 au verset 21. Êxodo capítulo 1, versículo 15 a 21. Vou ler em português. Amen. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra, e o nome da outra era Puá. E disse, quando ajudares no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizeste isso, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Porém, Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Versículo 21. Aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Até 21. Amen. Bien-aimés, nous connaissons cette histoire. Conhecemos essa história, amados. Après la mort de Joseph, Depois da morte de José, un nouveau roi était au pouvoir en Égypte. e tinha um novo rei no Egito. Et ce roi voyait que le peuple hébreu était de plus en plus nombreux. E o rei viu que o povo israelita era cada vez numeroso. Et il s'est dit qu'il faut arrêter cela. Então ele queria fazer parar Parce isso, qu'un jour, ils vont se lever contre eux. porque dia eles poderão se revoltar contra nós. Et c'est par là, bien aimé, que le roi décide É aí que o rei decide de convoquer les sages-femmes convocar as parteiras pour tuer tous les nouveaux-nés, bien aimés, du sexe masculin qui vont naître. para que matem todos os meninos que nasciam. Mais bien aimé, ces deux sages-femmes, Mas essas duas parteiras, comme la Bible nous montre, como a Bíblia nos mostra, elles craignaient Dieu. elas temiam a Deus. Et par leur détermination, bien aimé, E pela determinação delas, ils n'ont pas pu faire ce que le roi demandait. não fizeram aquilo que o rei pedia. Bien aimé, nous savons aussi qu'il y a des femmes Sabemos também que tem mulheres qui sont déterminées à faire le mal. que são determinadas a fazer o mal. Et ici, nous voyons le contraire, E se nós aqui vimos ao contrário, que ces femmes essas mulheres qui étaient déterminées à ne pas pécher contre Dieu. que eram determinadas a não pecar contra Deus. Et nous allons voir, bien aimé, ici la première caractéristique E aqui nós vamos ver a primeira característica qui se trouve au verset 17, que nós encontramos no versículo 17. qu'une femme déterminée, Que uma mulher determinada c'est aussi une femme qui craint Dieu.
que é também uma mulher que tem temor de Deus. C'est une femme qui obéit à Dieu. É uma mulher que obedece a Deus. Malgré les circonstances, Não importa as circunstâncias, malgré les dangers, mesmo com o perigo, mais une femme déterminée craint l'Éternel. mas uma mulher determinada teme a Deus. Nous allons voir qu'au verset 17, la Bible nous dit No versículo 17 assim nos diz a Bíblia: que les sages-femmes avaient de la crainte de Dieu as parteiras, porém, temeram a Deus et ils ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. et qu'ils laissèrent vivre les enfants. Antes conservavam os meninos com vida. Bien-aimés, ces femmes mettaient leur vie en danger. Essas mulheres metiam suas próprias vidas em perigo. Imaginons, bien-aimés, que le président de la République Imaginemos que o presidente da República demande quelque chose comme ça aux sages-femmes dans des hôpitaux. e faz pedido desse às parteiras nos hospitais. On parle de celui qui a le pouvoir, bien-aimés. Nós estamos a falar de quem tem o poder. On parle de celui qui peut faire ce qu'il veut parce que c'est lui qui est en train de commander ce pays-là. É aquele que pode fazer o que ele quer porque é ele que está a comandar ali naquele país. Mais ces femmes, vu qu'elles étaient déterminées, Mas como essas mulheres estavam determinadas, elles n'ont même pas calculé les dangers qu'ils mettaient leur vie. não pegaram em consideração o perigo que metiam para a própria vida. Le plus important pour ces femmes, O mais importante para essas mulheres c'est la crainte qu'ils avaient envers Dieu. era o temor que elas tinham para com Deus. Et bien aimé, pour résultat de leur crainte envers l'Éternel, O resultado do temor dele para com Deus, nous avons vu que Dieu a fait prospérer leur famille. e é que o Deus fez prosperar as suas famílias. Une femme déterminée qui est en train de nous écouter ce soir. Uma mulher determinada que nos está a ouvir esta noite, Ta crainte pour l'Éternel, pelo temor de Deus, ta détermination, bien aimé, à avoir la crainte pour l'Éternel, a tua determinação de temer a Deus, va faire prospérer ta famille, para prosperar a tua ta família, a maison, tua casa, ton couple. o teu lar. Bien aimé, c'est très important. Isso é muito importante. Et nous allons, bien aimé, voir directement une deuxième caractéristique, toujours dans ce même chapitre. E a segunda característica que nós encontramos sempre neste capítulo, Nous allons voir qu'une femme déterminée, c'est une femme courageuse. uma mulher determinada é uma mulher corajosa. Comme on nous a prêché déjà dernièrement et hier, Como nos ensinaram nos dias passados e também ontem, qu'une femme déterminée, c'est une femme courageuse. uma mulher determinada é uma mulher corajosa. Et nous allons voir, bien aimé, que les sages-femmes ont répondu à Pharaon. Vamos ver que as parteiras responderam ao faraó, C'est que les femmes des Hébreux, é que as mulheres hebreias, elles sont plus fortes que les Égyptiennes. elas são mais fortes que as egípcias. Parce que lorsqu'ils arrivent, déjà lorsqu'ils ont la douleur pour l'accouchement, Quando eles têm já dores, avant même que la sage-femme arrive, antes mesmo que a parteira chega, et ils donnent déjà la vie à leurs enfants. e elas dão já luz. Et ces femmes bien-aimées hébreux que nous sommes en train de parler ce soir, E estas mulheres hebreias que nós estamos a falar esta noite, on parle bien-aimé de toi et moi, estamos a falar de você e a irmã Celina. et c'est les femmes égyptiennes bien-aimées, Essa mulher egípcia, et nous sommes en train de parler de ces femmes incrédules estamos a falar de mulher incrédula, qui vivaient dans un pays qui idolâtrait. que vivia num país que idolatra. Et ici, nous avons vu le courage de ces sages-femmes E aqui nós vimos a coragem dessas parteiras à ne pas faire
ce que Pharaon demandait a não fazer aquilo que o faraó pedia. et aussi avoir cette audace E ter essa audácia de répondre à cette manière à Pharaon. de responder desta maneira ao faraó. Ils n'avaient même pas peur que les pharaons se méfient de leurs réponses E não tinham nem sequer medo da desconfiança da resposta do faraó pela resposta delas. ou que Pharaon commence aussi à faire des recherches pour voir si c'était vrai ou pas. Ou que ele começasse a procurar para saber se era verdadeiro ou não. Mais ils ont eu cette audace de répondre de cette manière à Pharaon. E elas tiveram essa audácia de responder ao faraó. Et bien aimé, nous allons maintenant au chapitre 2 du même livre de Exode. Bem amado, nós vamos já no capítulo 2 do livro de Êxodo. Et nous allons pas lire, nous allons citer quelques versets bibliques. Vamos citar algumas passagens bíblicas Et après, à la maison, nous pouvons lire ces chapitres. e depois nós podemos ler esses capítulos. Bien aimé, ici, nous rentrons dans cette histoire qui est très capitale Nós entramos nessa história que é capital, de la naissance do nascimento de cet homme que Dieu avait choisi pour délivrer son peuple. deste homem que Deus escolheu para liberar o seu povo. On parle de Moïse. Estamos a falar de Moisés. Bien aimé, la Bible nous dit A Bíblia nos diz qu'un homme de la famille de Lévi, homem da família do Levi, qui était marié avec une femme lévite, que era casada com uma levita, et c'est elle, la mère de Moïse, qui est tombée enceinte. e é esta a mãe de Moisés que estava grávida, que engravidou-se, Mais que malheureusement, c'était à l'époque que les pharaons voulaient tuer tous les bébés de sexe masculin. Isso aconteceu na época que o faraó decidiu de matar todos os meninos que deveriam nascer. Et cette femme, bien aimée, la mère de Moïse, E esta mulher, a mãe de Moisés, elle a vu que son fils était si beau ela viu que seu filho era assim tão bonito qu'elle a caché son enfant pendant 3 mois. que escondeu seu filho durante 3 meses. Bien aimé, ici, nous voyons aussi une autre caractéristique d'une femme déterminée. E aqui também nos deparamos com a característica de uma mulher determinada. C'est une femme qui a de l'amour. É uma mulher que tem amor. Une femme qui partage l'amour envers les autres. Uma mulher que partilha o amor com os outros. C'est pas une femme qui partage la haine. Não uma mulher que divide ou partilha o ódio. Parce qu'il y a des femmes qui font des partages de haine. Porque tem também mulher que partilha ódio. Elle n'aime pas cette personne et elle amène d'autres personnes à ne pas aimer cette personne. Se ela não ama uma pessoa, faz com que os outros também não amem aquela pessoa. Alors que nous, les femmes déterminées, Enquanto que vocês, as mulheres nous determinadas, sommes appelées à partager l'amour. são chamadas a dividirem o amor. Là où il y avait la haine, Lá onde tinha o ódio, nous amenons les gens à aimer les autres. então se devem levar as outras a amar as outras. Alors cette femme avait de l'amour envers son enfant Esta mulher tinha amor para o seu filho et elle a gardé son enfant e conservou o seu mais filho pendant 3 mois. durante 3 meses. Mais elle a vu qu'elle ne pouvait plus garder son fils. E ela viu que não poderia ainda guardar mais o seu filho. Et la Bible nous dit au verset 3 du chapitre 2 E no versículo 3 do capítulo 2, a Bíblia nos diz qu'elle a pris une caisse de joncs qu'elle conduisit des bétunes et des pois, puis elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. não podendo, porém, pôs escondê-lo, tomou uma arca de junco e betumou com betume e peixe, e pondo nela o menino e pôs nos juncos e ao bordo do rio. Bien aimé, nous voyons la stratégie que cette femme a utilisée Essa é a estratégia que esta mulher utilizou, parce qu'elle ne pouvait plus garder son enfant, porque não poderia mais esconder o seu filho. mais elle ne voulait pas non plus que son enfant soit mort.
E não queria nem sequer que seu filho fosse morto. Mais cette femme bien-aimée connaissait un secret. Mas esta mulher conhecia um segredo. Et que ce secret, nous allons voir déjà bientôt. E este segredo nós vamos ver brevemente. Et ici, bien-aimés, si nous continuons l'histoire, Continuando a história, nous allons voir que la sœur de l'enfant, la sœur de Moïse, nós podemos ver que a irmã de Moisés, en fait, elle regardait de loin pour voir comment se passait avec son frère. e ela olhava de longe para ver o que iria acontecer com seu irmão. Et Dieu, bien-aimé, a touché, moi je dis que Dieu a touché le cœur de la fille de Pharaon Eu digo que Deus tocou o coração da filha do faraó pour aller se baigner en ce moment-là, para ir banhar-se naquele momento, que Moïse était aussi sur l'eau. que Moisés também estava na água. Et lorsque elle a vu, bien-aimé, cette caisse de gens sur l'eau, Então, quando ele viu esta arca, alors il a demandé à ses servantes d'aller voir, d'aller chercher. mandou a sua serva para ir ver. Et lorsqu'ils ont ouvert cela, ils ont vu que c'était un petit enfant qui était là. E assim que abriram, viram que era menino que estava lá. Et elle a eu de la pitié. E ela teve piedade ou misericórdia. Lorsque Dieu veut faire quelque chose de bien-aimé pour nous, Quando Deus quer fazer algo para nós, Dieu prévoit toujours Deus provê tudo, les choses et des personnes pour nous aider à les faire. as coisas e as pessoas que devem nos ajudar. Et la fille bien-aimée, la sœur de cet enfant, E a irmã do Moisés, da a dit à criança, la fille de Pharaon e disse à filha de Faraó qu'elle peut aller chercher une femme hébreu pour allaiter cet enfant. e disse que ela poderia procurar uma mulher hebreia para amamentar esta criança. Et la femme a accepté, et c'est ainsi qu'elle a redonné son enfant à sa mère. E assim a filha do faraó aceitou. Então a irmã do Moisés foi chamar a própria mãe e assim Moisés foi criado ou amamentado pela própria mãe. Et bien aimé, c'est là où nous allons passer dans une autre caractéristique É d'une lá onde femme nós vamos, déterminée. é lá onde nós vamos passar para outra característica de uma mulher determinada. Une femme déterminée, bien aimée, Uma mulher determinada sait où chercher la solution pour ses problèmes. sabe encontrar a solução para o seu problema. Une femme déterminée, bien aimée, Uma mulher determinada, malgré les dangers, mesmo com perigo, elle ne jette jamais sa bénédiction. não deita nunca sua bênção. Elle ne donne, elle ne laisse jamais, elle n'abandonne jamais sa bénédiction. Não abandona nunca a sua bênção. Bien aimé, la Bible nous dit que les enfants sont une bénédiction venant de notre Dieu. A Bíblia nos diz que as crianças são bênçãos vindo de Deus. Et Moïse était une bénédiction pour sa mère. E Moisés era uma bênção para sua mãe. Et malgré les dangers, Mesmo com perigo, sa mère ne voulait pas donner ou abandonner sa bénédiction. a sua mãe não queria abandonar a sua bênção. Sa mère ne voulait pas jeter sa bénédiction sous l'eau. A sua mãe não queria deitar a sua bênção na água. Elle a plutôt mis sa bénédiction sur l'eau. E o contrário, meteu a sua bênção na água. Pas sous l'eau, dans l'eau, mais sur l'eau. Ça veut dire en dessus de l'eau. Não meteu debaixo da água, mas meteu sobre a água. Parce qu'elle savait que si elle met sous l'eau, sa bénédiction va se noyer. Porque ela sabia que se metesse debaixo d'água, poderia se inundar ou afogar-se a sua bênção. Mais elle savait pourquoi elle faisait cela, bien-aimé. Mas ela sabia por que meteu sobre as águas. Et la Bible nous dit, bien-aimé, que l'eau vive, E a Bíblia nos diz que a água viva, c'est notre Seigneur que é o nosso Jésus. Senhor Jesus Cristo. Alors, où, bien-aimé, tu gardes ta bénédiction Onde é que você guarda as tuas bênçãos? lorsque tu es en danger? Quando você está em perigo. Parce que la mère de Moïse, Porque a mãe de Moisés, elle savait où elle devait mettre sa bénédiction ela sabia onde meter as suas bênçãos. pour éviter la mort de sa Para bénédiction. evitar a morte, para que as suas bênçãos morressem. Et quand nous cherchons la solution à Jésus-Christ, E quando nós procuramos a solução em Jesus Cristo, il touche lui-même le cœur des gens Ele toca o coração das pessoas pour nous faire du bien. para nos fazerem bem. Comme nous venons de lire dans l'Exode chapitre 2 du verset 4 à 8.
como está escrito no livro de Êxodo, capítulo 2, dos versículos 2 a 8. Verset 4 à 8. Do versículo 4 a 8. Et bien aimé, ici nous voyons que Dieu a touché le cœur de la fille de Pharaon. Bem amado, aqui estamos a ver como Deus tocou o coração da filha do faraó. Pour prendre Moïse. Para poder tomar conta de Moisés. Et le donner également à sa mère pour l'allaiter. E dar a ele a sua própria mãe para lhe amamentar. La mère de Moïse n'a pas tout simplement caché son enfant. A mãe de Moisés não escondeu simplesmente o seu filho. Mais Dieu lui a fait grâce également par sa détermination. E Deus lhe fez graça pela sua determinação. Qu'elle a repris son propre enfant pour l'allaiter. Quelle grâce! Recuperou o seu próprio filho para poder amamentar ele, mais que graça. Et elle a vu son fils grandir. E ela viu a crescer o seu filho. Parce que cette femme était déterminée à ne pas jeter sa bénédiction. Porque ela estava determinada a não deitar ou abandonar a sua bênção. Malgré qu'elle mettait sa vie en danger. Mesmo metendo a sua vida em perigo. Mais elle ne voulait jamais jeter sa bénédiction. Mas nunca e nunca queria abandonar a sua bênção. Bien-aimée, une femme déterminée garde et protège sa bénédiction. Uma mulher determinada cura e protege a sua bênção. Elle garde, bien-aimé, et prend soin également de la bénédiction que Dieu donne à son couple, à sa famille. Toma conta e cura do seu lar e da sua família. Et une femme bien-aimée déterminée. Uma mulher determinada. Pour parler d'une autre caractéristique. Para falarmos já de uma outra característica. C'est une femme sage. É uma mulher sábia. Parce que lorsque on a la sagesse, bien-aimée. Quando temos a sabedoria. Nous savons où nous allons conserver notre bénédiction. Nós sabemos onde conservar a nossa bênção. Nous savons que lorsque nous sommes devant un danger. Quando estamos diante de perigo. Nous allons laisser, bien-aimé, notre bénédiction entre les mains de Dieu. Vamos deixar a nossa bênção entre as mãos de Deus. Parce que c'est lui qui va prendre soin de nos bénédictions. Porque é ele que pega conta ou toma conta da nossa bênção. Comme cela est arrivé également pour la mère de Moïse. Assim como aconteceu com a mãe de Moisés. Que elle a mis son enfant sur l'eau. Ela meteu o seu filho sobre as águas. Et bien aimé, aujourd'hui, notre eau vive, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. E hoje a nossa água viva é nosso Senhor Jesus Cristo. Alors, une femme déterminée, elle sait que. Uma mulher determinada elle sait que. Ela sabe que. Et lorsque j'ai ma bénédiction et que l'ennemi veut prendre cette bénédiction. Lorsque j'ai ma bénédiction. Quando tenho a minha bênção. Et que l'ennemi veut voler ou tuer ma bénédiction. E que o inimigo quer roubar ou matar a minha bênção. Moi, je vais amener cette bénédiction entre les mains de mon Seigneur Jésus-Christ. A mulher sábia sabe que deve levar a sua bênção entre as mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Et une femme déterminée, bien-aimée, même devant les dangers. E uma mulher determinada mesmo diante do perigo. Elle ne va jamais abandonner. Nunca irá abandonar. Alors ne soyons pas des femmes déterminées à faire du mal. Não seja mulher determinada para fazer o mal. Parce qu'il y a aussi des femmes qui sont déterminées, bien-aimées. Tem também mulheres que são determinadas. Peu importe s'ils vont marcher sur des personnes. Não importa se irá andar sobre as pessoas. Peu importe les dégâts qu'ils vont aller provoquer. Não importa os estragos que irão cometer. Mais le plus important pour elles, c'est d'avoir ce qu'ils veulent. O mais importante é obter aquilo que ela quer. Mais ceci, c'est une bénédiction négative. Essa é uma determinação negativa. C'est une détermination, merci, négative. É uma determinação negativa. Parce que, bien aimé, on ne peut pas être déterminé. Não podemos ser determinadas à faire le mal aux autres. Para fazer mal aos outros. Non, nous les femmes. Nós, vocês as mulheres. Nous sommes appelées. São chamadas à être douces. A serem doces. Et non amères. E não amargas. Que les personnes n'arrivent même pas à nous approcher parce qu'on est tellement amers que c'est impossible de nous approcher.
ninguém se aproxima de vocês porque são talmente amargas. Alors qu'une femme déterminée, bien-aimée, Enquanto que uma mulher determinada ne doit pas être une femme amère. não pode ser uma mulher amarga. Elle doit être plutôt une femme douce. Deve ser uma mulher doce. Une femme qui a un cœur en or. Uma mulher que tem um coração de ouro. Et ces sages-femmes, bien-aimées, E essas parteiras pouvaient très bien en profiter de la situation poderiam muito bem aproveitar-se da situação pour gagner plus d'argent, para par ganhar exemple. mais dinheiro, por exemplo. Parce qu'on parle, bien-aimé, du numéro 1 du pays. Porque se está a falar de número 1 do país, Et nous pouvons imaginer que Pharaon avait beaucoup d'argent. podemos imaginar que o faraó tinha muito dinheiro. Comme nous pouvons aussi imaginer peut-être que nos présidents aussi ont beaucoup d'argent. Como podemos imaginar que os nossos presidentes têm muito dinheiro. Alors ces femmes pouvaient gagner beaucoup d'argent E essas mulheres poderiam ganhar muito dinheiro. en tuant les enfants d'Israélites. Matando os filhos de israelitas. Et pouvaient très bien en profiter aussi pour être dans une place vraiment très haut dans le gouvernement. Poderiam também aproveitar para serem colocadas nos lugares mais altos. Ils pouvaient aussi en profiter pour enrichir aussi leur famille. Poderiam aproveitar também para enriquecer as suas famílias. Parce qu'il y a des femmes qui sont en train d'enrichir leur famille Porque tem mulheres que estão enriquecendo as suas famílias avec une détermination mauvaise, com uma négative. determinação, com uma má determinação negativa. Parce que la famille ne savent pas où elle prend cet argent-là. Porque a família não sabe onde ela pega o dinheiro. Peut-être elle prend cet argent-là en faisant des mal à d'autres personnes. Pode ser que pega aquele dinheiro fazendo mal a outras Ou pessoas. elle prend cet argent en volant d'autres personnes. Ou pega aquele dinheiro roubando as outras pessoas. Mais elle est en train d'enrichir sa Mas ela famille. enriquece a sua Et família. ces femmes sages aussi pouvaient très bien les faire. E essas mulheres, essas parteiras também poderiam fazer isso. Mais non, bien-aimés. Mas não. Pour ces femmes sages, le plus important, ce n'était pas l'argent que Pharaon avait. Para essas parteiras, o mais importante não era o dinheiro de Faraó. Parce que lorsque nous sommes déterminés, Quando somos determinados, il n'y a pas un montant d'argent dans ce monde qui peut nous enlever cette détermination en não Dieu. tem quantidade de dinheiro que pode nos levar à presença de Deus. É assim? Oui, ce n'est pas des millions qui vont mettre dans notre compte bancaire, bien-aimé, Não são os milhões que irão na nossa conta bancária qui doivent nous amener à faire des choses qui seront contre la parole de Dieu. que podem nos levar a fazer coisas que nos levam a fazer coisas que vão contra a vontade de Deus ou a palavra de Deus. Alors, bien-aimé, si auparavant nous faisions cela, Se nós antes fazíamos isso, mais sachons que le plus important, bien-aimé, ce n'est pas tout cet argent que nous allons recevoir. saibamos, pois, que o mais importante não é todo aquele dinheiro que iremos receber. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 36, No livro de Marcos 8, versículo 30 e 37, la Bible nous dit, et que servira-t-il en homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? a que serve a homem ganhar o mundo e depois perder a sua alma. Et moi, je vais dire ce soir, et que servira-t-il à une femme de gagner le monde entier s'il perd son âme? A irmã Celina dirá que serve a uma mulher em ganhar o mundo e depois perder a sua alma. À quoi ça sert de gagner la richesse de ce monde O que serve ganhar as riquezas deste mundo pour ensuite perdre notre âme? para depois perder a própria alma. Je n'ai pas dit que la richesse n'est pas bonne. Hein? Não estamos a falar que a riqueza não é boa. Non, la richesse est bonne. A riqueza é boa. Mais moi, je suis en train de parler, bien aimé, de quelle manière nous acquérons cette richesse-là. Mas eu estou a falar de que maneira nós adquirimos esta riqueza. Parce que ces sages-femmes aussi pouvaient être enrichies par cela. Essas parteiras também poderiam aproveitar para enriquecer-se. Peut-être à cette époque-là, les boulots des sages-femmes n'étaient pas si bien payés que ça. Talvez o trabalho das parteiras não era assim muito pagado, Alors, não muito pago. Et alors, imaginons, bien aimé, dans notre travail, Imaginemos no nosso trabalho, que nos chefs nous disent de faire quelque chose qui va contre la parole de Dieu. onde nosso chefe nos diz de fazer algo que vai contra a palavra de Deus. Imagine que tu gagnes 1200 €. Imagina que você ganha 1.200 euros Et que ton chef te dira que je vais te payer maintenant 100 000 €.
e que o teu chefe te garante um salário de 100.000 euros, est-ce que tu vas accepter cette proposition será que irás aceitar a sua proposta pour gagner cette richesse, para ganhar esta pour riqueza, gagner ce monde? para ganhar este mundo? Mais ce soir, bien-aimés, Mas esta noite, notre Dieu est venu nous parler, o nosso Deus veio nos falar qui est notre détermination que a nossa determinação doit être, bien-aimés, deve ser selon la parole de Dieu. segundo a palavra de Deus. Et que nous devons arrêter d'être déterminés à faire du mal, Devemos parar de ser determinados a fazer o mal, parce que cela, ça va me servir à rien. porque isto ali não irá nos servir a nada. Au contraire, Ao contrário, cela va provoquer la perte de notre âme pour l'éternité. isso irá provocar a perdição da nossa alma Pour l'éternité. para a eternidade. Alors, bien-aimés, pour résumer ce que nous venons de dire ce soir, Para resumir aquilo que nós falamos esta noite, une femme déterminée, uma mulher determinada c'est celle qui craint Dieu. é aquela que teme a Deus Et bien-aimée, par sa crainte, e pelo seu temor, Dieu va faire prospérer sa famille. Deus fará prosperar a sua família. Et parce que la Bible nous dit, bien-aimés, Porque a Bíblia nos diz que Dieu a fait prospérer la famille de ces sages-femmes. que Deus fez prosperar a família desta parteira. Vous avez vu, ces sages-femmes, s'ils allaient recevoir l'argent de Pharaon pour tuer les fils d'Israël, Se estas duas parteiras tivessem recebido dinheiro para matar os filhos israelitas, alors que Dieu préparait déjà une autre bénédiction pour elles. quando Deus já tinha preparado outra bênção para elas, Parce que, bien aimé, nous ne connaissons pas tout. nós não conhecemos tudo. On connaît que des choses qui nous arrivent aujourd'hui. Nós só conhecemos aquilo que nos chega hoje, ou que nós vimos. Alors, ça ne sert à rien de gagner ce monde alors que Dieu est en train de nous préparer quelque chose de plus important et plus grand. Não serve a nada ganhar este mundo quando Deus nos está a preparar outras coisas maiores. Ces femmes n'ont pas calculé l'argent de Pharaon E essas mulheres não meteram em conta o dinheiro do faraó et Dieu les a fait prospérer e Deus lhes fez prosperar par leur crainte envers Dieu. pelo seu temor diante de Deus. Deuxièmement, E a segunda coisa, une femme déterminée que nous avons trouvée ici, uma mulher determinada que nós encontramos c'est aqui, une femme courageuse. é uma mulher corajosa, Une femme déterminée, uma mulher determinada, c'est celle qui porte et partage l'amour. é aquela que leva e partilha o amor. Une femme déterminée, Uma mulher determinada c'est celle qui sait où chercher sa solution. é aquela que sabe onde procurar a solução. C'est cette femme sage Esta mulher sábia qui sait que ma solution se trouve dans celui qui est l'eau vive, qui est mon Seigneur que Jésus-Christ. sabe que a sua solução se encontra-se na água que é Jesus, a água viva que é Jesus Cristo. Et une femme déterminée, bien-aimée, E uma mulher determinada c'est celle qui ne jette jamais sa bénédiction malgré les dangers. é aquela que nunca deita a sua bênção apesar dos perigos, Parce qu'elle sait, bien-aimée, porque ela sabe, que dans le livre des psaumes 37, 28, no livro de Salmos 37, 28, que la Bible nous dit, a Bíblia nos diz, nous allons lire, bien-aimé, psaume 37, 28, la Bible nous dit, car l'Éternel aime ce qui est droit et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, tandis que la descendance des méchants est exterminée. Salmos 37, 28 diz o seguinte: porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a desobediência dos ímpios será desarraigada. Bien-aimée, une femme déterminée, elle sait que je ne vais pas jeter ma bénédiction sous l'eau. Uma mulher determinada sabe que não pode deitar a sua bênção debaixo d'água. Malgré les dangers, Desculpa. Apesar do perigo, malgré les dangers,
apesar do perigo, parce qu'elle sait que l'Éternel n'abandonne jamais ses fidèles. ele sabe que o eterno Deus não abandona nunca os seus fiéis. Elle sait que l'Éternel n'abandonne et jamais ses enfants. Il est toujours là pour protéger ses E enfants. sabe que o Senhor não abandona nunca os seus filhos, está ali para proteger os seus filhos. Alors que Dieu nous aide, Enquanto que Deus nos ajuda, que Dieu nous aide à être ces femmes déterminées, bien-aimées, que nous venons de citer les a caractéristiques. sermos essas mulheres determinadas que citamos as características. Bien-aimés, nous allons prier à notre Dieu. Amados, vamos orar a nosso Deus. Nous allons, bien-aimés, demander à notre Dieu Vamos pedir a nosso Deus que Dieu nous aide, que Deus nos ajuda que nous puissions, bien-aimés, avoir ou à manifester ces caractéristiques de femmes sages, para termos características dessas mulheres parteiras. que Dieu nous ajude, nous aide, bien-aimés, Que Deus nos ajuda, que nous soyons ces femmes que nous allons avoir de la crainte envers notre Dieu. que Deus vos ajude a ser essas mulheres que têm o temor de Deus. Peu importe les dangers, bien-aimés, que nous allons mettre notre vie, Não importa qual perigo que se irá à nossa vida, mais demandons à Dieu qu'il nous aide parce que nous savons qu'il est dans les bateaux avec nous, peu importe la tempête. então vamos pedir para que Deus nos ajude, não importa qual tempestade. Que nous savons qu'il est dans les bateaux avec nous. Que sabemos que Ele está no barco conosco. Et nos papas vont prier aussi en faveur des femmes, E os papais também vão orar a favor das mulheres, de leurs femmes aussi et de toutes les femmes du groupe des disciples de Jésus. das suas mulheres e todas as mulheres do grupo Os Discípulos de Jesus. Que Dieu aide chaque femme à avoir de la crainte envers notre Dieu. Que Deus ajuda todas as mulheres a ter temor para com nosso Deus. Prions au nom de Jésus. Oremos em nome de Cristo Jesus. Senhor, Eterno nosso Deus Deus, e Pai, Criador Rei da do céu e da glória, terra, Santíssimo Pai, nós te exaltamos agradecemos, e Senhor, nós glorificamos viemos o teu diante nome, de ti, Pai. Senhor. Você que Rei é da Deus, glória, você que é Santíssimo Pai Pai, para mais nós. uma vez, Pai. Seja Rei da louvado, glória, Senhor, falou pelo teu conosco imenso nesta amor, noite, Senhor Pai. da glória. Obrigado, Seja Santíssimo Pai, exaltado o Rei teu da glória, nome, porque você a que é tua Deus, palavra, você que é Santíssimo Senhor. Pai, nossa Senhor, Rei da viemos nos glória, abandonar envolve, entre Pai. tuas mãos, Senhor, Pai. quando a tua palavra, Viemos Santíssimo abandonar, ó Pai, Santo sai, Deus, Rei da glória, para transformar, Pai. os Senhor, teus ajuda filhos, cada Senhor. um de nós, Viemos Pai. orar, Senhor, a favor Ajuda, Senhor, de cada todas um as de nós, mamás, Santíssimo Senhor, Pai, deste grupo, para que de sejamos, todas as Rei da mamás, glória, Senhor, todas as mulheres, estas Senhor da glória. mulheres, Santíssimo Vocês Pai, que vamos capacita ter elas, temor, Senhor, Rei da glória, para que aqui. possam Não chegar ao importa, Senhor, temor os de ti, perigos que Senhor. nós podemos Para que meter, possam ter Santíssimo temor, Pai, em Senhor nossas da vidas, glória. mas que nós Oh, nunca, Pai Senhor, Santo, esqueçamos. para que sejam E tu como estás essas lá, Senhor, mulheres conosco, Pai, Rei da parteiras, Senhor da glória, Senhor, que não ajuda-nos, temeram o Pai. homem, mas temeram Ajuda-nos, a Deus, Santíssimo Pai, que não Rei da temeram glória, aquele a que ter mata temor o a corpo, ti, Senhor, mas temeram para aquele que, que Senhor, mata o corpo ajuda-nos, e Rei a da alma, glória, Senhor da Senhor, não glória. importa, Rei da glória, Ajuda, as propostas Senhor, que o mundo, essas mulheres, Senhor, pode, Rei da toda glória, nos mulher dar, mas deste grupo, ajuda, os Senhor, discípulos de Jesus, ajuda Senhor cada da uma de glória. nós, Senhor, Ajuda e sejamos todas essas as mulheres Senhor da determinadas, glória, Santíssimo para Pai, poderem entender, Senhor, Senhor, a nos os teus mantermos, olhos, Rei da Senhor glória, da no glória. temor a Vem, ti, Senhor, Santíssimo vem Pai, em todos os Senhor, lados, e não Senhor. possamos perder, Não tem Senhor, nada este que temor a impede ti, você Rei ver, da Senhor. glória. Não Ensina importa, essas mulheres, Santíssimo Pai, a Senhor, circunstância, a terem Pai. temor Não importa, de ti, Senhor, Senhor. o perigo, Temor Rei da da glória, tua palavra, Senhor da Ajuda glória. cada uma de No nós, nome Pai. de Cristo Ajuda Jesus. cada uma de nós, Rei da glória. nome de No Cristo poderoso Jesus. nome de Jesus. No nome de Cristo No santo Jesus, nome Pai de da Jesus, glória. Senhor. Nós te Sejas louvado, agradecemos, sejas Pai. glorificado, Obrigada, Senhor. Senhor, pela tua No palavra. poderoso No nome de santo Cristo nome de Jesus. Jesus. Obrigado, no nome Deus. de Jesus. Obrigado, Pai. Ajuda-nos, Pai. No Seja nome louvado, de Jesus. Senhor. Amém, amém. Amém. Amém, amém. Nous allons remercier notre Dieu. Vamos agradecer a nosso Deus, C'est lui qui nous a accordé cette opportunité ce soir d'écouter sa parole. aquele que nos deu a possibilidade de ouvirmos esta palavra. Et bien aimé, nous allons continuer à demander au Saint-Esprit
Vamos continuar a pedir ao Santo Que Espírito le Saint-Esprit bien-aimé nous aide, que o Espírito Santo nos ajuda, que le Saint-Esprit bien-aimé nous remplisse, que o Espírito Santo possa nos encher que nous soyons bien-aimés remplis d'esprit de discernement, para sermos cheios do Espírito de entendimento, pour que nous puissions bien-aimés comprendre les offres que l'ennemi nous donne, para podermos entender as ofertas ou as oportunidades que o inimigo nos dá. Prions au nom de Jésus. Oremos em nome de Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus Oh, e Pai, Pai da Rei da glória, glória, Deus de Santíssimo eternidade. Pai, o Senhor, mais uma Senhor, vez, viemos diante aqui, de Ti, Senhor, Rei da porque glória, sabemos que Santíssimo você Pai. é nosso Oh, Deus. Rei da glória, Pai da Senhor, nós te eternidade, nos agradecemos pela Tua aproximamos palavra, aqui, Pai. Senhor, Senhor, pedindo que possa ajuda-nos, Pai, encher, Senhor. Senhor, do Teu que o Espírito, de Senhor. Que discernimento, o Rei Seu da glória, Espírito de encha-nos com o Espírito entendimento, de Pai da discernimento, Santíssimo Pai, possa estar para que nós, conosco, Senhor, Pai, possamos, Rei da para glória, podermos distinguir, identificar, Senhor, para Santíssimo podermos Pai, Rei da discernir, glória, Senhor, as as oportunidades, ofertas Pai, que vêm do que o diabo, inimigo, Senhor, nos as dá, Rei da oportunidades glória, que para o que nós inimigo não mete possamos diante de entrar, nós Senhor, para cair nos no desviar, erro, Senhor, Pai, na Tua mas que possamos presença. esperar, Oh, Rei da Senhor, glória, Senhor, enche-nos de que Teu possamos poder, esperar por Ti, Senhor, como de essas Tua parteiras sabedoria, esperaram Senhor, por Ti, Senhor. para podermos Elas não olhar, aproveitaram a Senhor, as oportunidade do coisas Faraó, com os olhos mas elas, espirituais, Senhor, da Senhor, glória. Para Senhor, podermos ver as elas coisas, estavam no Senhor, temor, Senhor, de a outro Ti, e o ponto Senhor de lhes vista, fez Senhor, prosperar, que o mundo não Santíssimo vê, Pai. Pai da glória. Por isso Para que não ajuda-nos, Senhor. caiamos, Senhor, Por isso nas ajuda-nos, armadilhas do Santíssimo diabo. Pai, Rei da Para que nós glória. não caiamos, Ajuda-nos, Senhor, nas no ofertas santo do nome diabo, de Jesus. Senhor. Que venha Espírito nos Santo, ajuda-nos a nos mantermos atrair, firmes, Senhor, Pai. que No venha nos santo nome seduzir, de Senhor, Jesus. Que para que sejamos termos o firmes, espírito de Santíssimo Pai, Rei da discernir aquilo glória. que vem de No Ti poderoso e aquilo nome que de não vem de Jesus. Ti, Pai. No poderoso No nome de Cristo Jesus assim nós Cristo. estamos No a te santo pedir, nome Senhor. de Jesus. Seja Aleluia. louvado, bom No Deus. nome de Jesus. Aleluia, Amém, Senhor. amém. Amém. Amen, amen. Amém. Acclamons à notre Dieu. Que notre Dieu soit loué. Amém. Nous remercions notre Dieu bien-aimé Nós agradecemos a nosso Deus, parce que encore une fois Dieu nous a parlé porque mais uma vez Deus nos falou. et nous savons que lorsque Dieu nous parle bien-aimé, Sabemos que quando Deus nos fala, c'est parce qu'il a vu que quelque chose n'allait pas. é porque Ele viu alguma coisa que não vai. Ou parce qu'il a vu bien-aimé un danger qui allait venir devant nous. É porque Ele viu perigo que está diante de nós. Comme ça, nous sommes déjà mis en garde par rapport à ça. E assim nós somos prudentes respeito a isso. Que le Saint-Esprit nous aide. Que o Espírito Santo nos ajuda. Et bien aimé, nous continuons toujours avec notre programme Estamos continuando com o nosso programa. et que nous allons finir vendredi de la semaine prochaine. E irá acabar sexta-feira da semana próxima. Nous avons déjà beaucoup entendu, nous les mamans. E vocês, as mamães, já ouviram muito. Alors commençons, bien aimé, pour celles qui n'ont pas encore commencé déjà. Começamos com aquelas que ainda não começaram. À vivre déjà cette détermination. A viver já esta determinação. Et bien sûr, cette détermination pour le bien et non pour le mal. E obviamente essa determinação por bem, não aquela de mal. Que Dieu bénisse chaque disciple de Jésus qui est connecté ce soir sur notre ligne de conférence. Que Deus abençoe cada discípulo de Jesus que está na linha de conferência. Et aussi, que Dieu bénisse aussi tous les disciples de Jésus qui sont sur notre page Facebook. E Deus abençoa também os discípulos de Jesus que estão na nossa página do Facebook. Continuons toujours fidèles à notre Dieu. Continua sempre fidèle a nosso Deus. Et Dieu, Fiel va nous faire prospérer comme elle a fait avec ces sages-femmes. Deus nos fará prosperar como fez com essas duas parteiras. Alors ne soyons pas pressés pour avoir des choses de ce monde. Não tenha pressa de obter coisas deste mundo. Mais laissons Dieu aussi faire son boulot. Deixemos que Deus faça o seu trabalho. Que Dieu nous bénisse Que abondamment. Deus nos abençoe ricamente. Et pour finir, Para terminar, je vais passer la parole à notre frère Bruno qui va faire la prière finale. ok, prions.
Pai Santo, nós te bendizemos, ó Deus, nós te exaltamos, te glorificamos. Senhor, sem você esta palavra não seria possível, Pai. Foi possível porque você conhece, Senhor, o coração de cada um que está nesta linha, cada um que nos está seguindo. Você sabe que esta palavra era necessária esta noite, Senhor. No nome de Cristo Jesus, nós temos a fé que esta palavra, ó Pai, irá transformar a vida de alguém. No nome de Cristo Jesus, pedimos, Senhor, que esta palavra, ó Pai, não seja mais uma daquelas que foram deitadas, Senhor, mas que essa palavra vai transformar, Senhor. Venha edificar, venha construir nas nossas vidas, no nome de Cristo Jesus, Senhor da glória. Oh Pai, viemos abandonar esta noite entre as Tuas mãos poderosas, Senhor. Viemos abandonar as nossas bênçãos, Senhor, sobre as águas, que afinal a água viva é você, Senhor Jesus Cristo. Viemos abandonar as bênçãos que nós recebemos esta noite sobre Ti, Senhor da glória, onde o inimigo não tem poder para roubar as nossas bênçãos, Senhor. No nome poderoso de Cristo Jesus, Senhor. Estou a levantar, Senhor, a favor de cada um que está nesta linha, Senhor, para profetizar, Senhor, com a determinação que cada um irá meter, Senhor. Você irá fazer chover, Senhor, bênção nas suas vidas, amém, nas suas casas, Senhor. Amém. Você irá fazer prosperar, Senhor, as suas famílias, Senhor, amém, os seus trabalhos, amém, no nome de Cristo Jesus, Senhor da glória. Nesta noite, Senhor, venho marcar com o sangue de Cristo Jesus na casa de cada um desses filhos teu que está nesta linha. Assim como o povo de Israel tinha marcado com sangue de anheno, Senhor, com sangue do cordeiro nas suas portas. Eu estou a marcar com sangue de Cristo Jesus na vida de cada um dos teus filhos. Amém. Para que a morte não tenha acesso. Para que a pobreza não tenha acesso, Senhor. Para que a maldição não tenha acesso. No nome de Cristo Jesus, Senhor. Nós te agradecemos. Você que é Deus. Estou a selar, Senhor, esta oração no poder que está no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Amém. Merci, frère Bruno. Et pour la ligne de la conférence, on se retrouve demain à 20h55 par la grâce de Dieu. Que Dieu nous protège. Nos encontramos amanhã às 20h55 na nossa linha de conferência. Que Deus nos proteja. Amém. Feliz Amém. noite a todos et bonne nuit à tous. Boa noite, boa noite. Merci. Okay. See you. Arrivederci. Au revoir. Bye.